Olá, lá, meus queridos amigos do Decorando a Lei Seca, muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de vídeos que estão aqui preparando as senhoras e os senhores para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Meu nome é Leonardo Lagos, sou procurador federal da Advocacia Geral da União, professor e coordenador de diversos cursos aqui no Decorando a Lei Seca, e vamos aqui inaugurar essa aula de hoje para falar de um tema extremamente importante para a advocacia pública, porque na prática vem ganhando um espaço e não à toa os editais dos concursos e as provas de procuradorias também vêm exigindo conhecimento nessa área. Qual é essa área? Arbitragem na administração pública. A gente sabe que a Fazenda Pública hoje, no geral, é o maior litigante do país, muitas vezes por alguns erros da administração pública, outras vezes pelo nosso histórico ou cultura do litígio, mas o certo é que cada vez mais as procuradorias vêm tentando levar alguns litígios para fora do Poder Judiciário, principalmente para que árbitros, que são terceiros, a gente vai falar um pouco disso na aula de hoje, resolvam esses conflitos, notadamente, pelo menos na área federal, que é a prática que eu tenho acompanhado, no que diz respeito a grandes contratos de concessões. Então, é um tema sensível para procuradorias, é um tema que está na ordem do dia das PGEs, da Advocacia Geral da União, e alguma medida até de alguns municípios, está no edital da PGE do Piauí, como nós veremos na sequência, já vem caindo em prova, então é um tema que vocês não podem se descuidar, porque, via de regra, são questões que cobram ou a literalidade da lei, ou conhecimentos que a aula de hoje vai trazer para vocês, de modo que, se vier uma questão sobre essa temática, vocês certamente terão condições de respondê-la de forma adequada, certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Compartilhando a minha tela, para eu passar o material para vocês. PGE Piauí, arbitragem na administração pública. Previsão no edital. Então, eu já falei para vocês que algumas provas de procuradorias vêm cobrando essa temática lá nos seus editais, e eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, no edital da PGE do Piauí, prova que será realizada aqui, organizada pela Sebrasp, previu. Então, dentro de direito econômico, no item 4, que trata de serviços públicos, concessões, traz a previsão da arbitragem em contratos de concessão. Expressamente, portanto, dentro de direito econômico, dentro de serviço público, o edital prevê ali o estudo da arbitragem em contratos de concessão, razão pela qual, só por isso, nós já deveríamos estudar essa temática. Mas não foi só nesse ponto em que o edital previu essa temática. Lá em Direito Processual Civil, lá no primeiro item, tem vários assuntos: teoria geral do processo, processo de constituição, normas fundamentais do processo, tarará, sistemas de justiça multihipóteses, meios adequados para a resolução dos conflitos, desjudicialização e fazenda pública, equivalentes jurisdicionais, arbitragem e fazenda pública. Então, o tema, de novo, constou lá de processo civil. E eu até nem trouxe para vocês, mas lá, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, lá na previsão da legislação estadual desse edital, também tem a previsão para vocês estudarem o regramento da PGE do Piauí, que trata sobre a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos. Então, com certeza, pelo menos em 3 passagens do edital, a arbitragem está prevista. Uma aposta que eu vou fazer para essa prova da PGE do Piauí, é que vai cair uma questão de arbitragem na administração pública, por isso que a gente vai trazer aqui um resumão disso na aula de hoje, para que, a partir desse resumo, vocês tenham condições de responder qualquer questão que porventura surja, certo? O que é arbitragem? Começando lá pelo início da coisa. A arbitragem é um método de resolução de conflitos extrajudicial, baseado na autonomia das partes, que escolhem árbitros privados para solucionar disputas. Então, quando a gente fala de arbitragem, a gente está falando de resolução de um conflito que a gente coloca nas mãos de um terceiro imparcial, chamado de árbitro, que está fora das estruturas do Poder Judiciário, e esse árbitro é quem vai definir, no caso concreto, qual das partes envolvidas tem razão ou não tem razão. A base legal da arbitragem está na Lei 9.307, de 1996. Quais são as principais vantagens da arbitragem? A celeridade do procedimento,
a especialização dos árbitros, e aqui é interessante, por exemplo, se a gente coloca na mão de um juiz do Poder Judiciário, a análise técnica de um contrato de concessão que envolve aspectos de engenharia, aspectos de economia, aspectos de contabilidade, por mais que ele possa designar um perito para avaliar, ele, por si só, muitas vezes não tem condições de sequer compreender esses debates. Não é uma crítica ao judiciário aqui. Isso acontece conosco, os procuradores também. Muitas vezes a gente precisa se valer da área técnica do poder público para que ela nos explique o que de fato gerou um litígio naquele contrato. Então é difícil para a gente, da área jurídica, muitas vezes, conseguir adentrar tecnicamente em algumas disputas para realizar o nosso trabalho. Então, quando a gente escolhe os árbitros, a gente escolhe árbitro, por exemplo, que tem uma afinidade naquela temática, que já enfrentou diversos julgados, diversos conflitos sobre aquela temática, o que gera aí uma maior probabilidade de que a justiça seja feita, embora de forma extrajudicial. Isso também auxilia na celeridade. Flexibilidade procedimental, as partes podem definir qual será o procedimento daquele processo arbitral, prazos, o formato do procedimento, daí por diante, qual legislação vai ser aplicada, se as partes vão criar legislação para aquele caso concreto, no que tange ao procedimento. Então, isso é bem interessante também, porque não há necessidade de se ficar ali vinculado às regras do Código de Processo Civil, podendo diminuir prazos, elastecer prazos, enfim, conforme for mais conveniente para as partes. E a confidencialidade, salvo algumas exceções, aqui para a administração pública, a confidencialidade é vedada, a gente já vai ver isso na sequência. O que é convenção de arbitragem? É um acordo entre as partes para resolver conflito via arbitragem. A convenção de arbitragem é gênero, da qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Qual a diferença entre elas? A cláusula compromissória, ela se aplica a litígios futuros, que podem vir a acontecer ou não. E o compromisso arbitral se aplica já para litígios existentes. Então, se criou um litígio, não havia previsão de utilização da arbitragem para resolver aquele litígio, mas agora as partes resolveram que querem levar aquele litígio para um árbitro, um terceiro fora do Poder Judiciário. Aí se faz um compromisso arbitral. Ou do contrário, se já no contrato a gente prevê que futuros e eventuais conflitos decorrentes daquela avença venham a surgir, serão ali definidos ou resolvidos pela arbitragem, e isso a gente chama de cláusula compromissória. A arbitragem na administração pública, estritamente falando, ela tem aqui uma evolução normativa. A lei da arbitragem, lá de 96, a lei 9.307, ela não vedava expressamente a arbitragem na administração pública, mas também não autorizava expressamente, o que gerava, em alguma medida, dúvidas por parte do poder público se poderia ou não se valer desse instrumento de resolução de conflito extrajudicial, certo? A lei das parcerias público-privadas, lá de 2004, lei 11.079, já admitia arbitragem para a resolução de conflitos decorrentes dessa concessão especial, decorrentes de parceria público-privada. Então, lá no artigo 11, por exemplo, inciso 3º, era autorizado o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil em língua portuguesa, nos termos da lei da arbitragem, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. Então, no que tange a PPP, tinha previsão legal para utilizar a arbitragem se fosse de interesse das partes envolvidas. Mas quanto a outros contratos, outros litígios da administração pública, não havia essa previsão expressa. Até que em 2015, a Lei 3.129 alterou a lei da arbitragem e passou expressamente a permitir o uso desse instrumento, desse mecanismo para a administração pública. Lá no artigo 1º diz o seguinte, no parágrafo 1º, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º, a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. E o artigo 2º, parágrafo 3º, passou a contar com a seguinte redação. A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. A gente já fala um pouco mais disso na sequência. E mais recentemente, a nova lei de licitações, a lei 14.133, reafirmou o uso da arbitragem
em contratos administrativos, lá no artigo 151. Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput desse artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes e ao cálculo de indenizações. Então, aqui a própria legislação já traz os casos em que a arbitragem é possível ser utilizada nos casos de contratos administrativos. Então, direitos patrimoniais disponíveis, como, por exemplo, restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é o mais comum, inadimplemento de obrigações contratuais e cálculo de indenizações. Portanto, hoje não há mais dúvidas que a arbitragem pode ser utilizada para dirimir conflitos da administração pública, desde que respeitados aí algumas condicionantes, algumas delas a gente já acabou de analisar aqui na jurisprudência. Mas deixando um pouco mais claro, quais são os requisitos para arbitragem envolvendo a administração pública? Quais litígios do poder público podem ser resolvidos ou levados à análise lá para um tribunal arbitral, por exemplo? Primeiro requisito: a utilização da arbitragem deve estar prevista no contrato ou em legislação específica. Então, atualmente a administração pública vem colocando em alguns contratos mais importantes a possibilidade de instituir ou de provocar arbitragem para resolução de conflitos. Depois, o procedimento deve ser público. Como eu havia dito antes, a confidencialidade na arbitragem não vale para a análise dos litígios que envolvam a administração pública. Deve haver, e aqui embaixo eu reforço isso, respeito aos princípios da administração pública, princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, por isso que a confidencialidade não se aplica aqui, e da eficiência. E o direito discutido deve ser um direito disponível, e a maioria dos casos será uma disputa contratual, por exemplo. Não pode o poder público aqui querer levar para a via da arbitragem uma discussão que envolva o interesse público primário, o interesse da coletividade como um todo, e não o interesse meramente patrimonial disponível da administração pública, certo? Arbitrabilidade subjetiva e objetiva na administração pública. O que é isso? Qual a diferença entre elas? A arbitrabilidade subjetiva refere-se à capacidade do ente público de participar da arbitragem. Então, subjetivo, a gente está falando da pessoa envolvida, do poder público, que é aqui o foco da nossa análise. E o objetivo avalia se o litígio envolve um direito patrimonial disponível e se decorre de uma relação de direito privado ou de direito público, certo? Então, para o poder público aqui poder entrar numa disputa arbitral, deve ser um direito patrimonial disponível e notadamente relacionado aqui com uma relação de direito privado. Por exemplo, se é uma cláusula exorbitante, decorrente de lei, por si só fica mais difícil da gente discutir se ela não transborda aí limites legais ou limites do razoável, certo? Como a arbitragem se adapta ao poder público? Isso é bem interessante aqui também, porque vamos lá. Primeiro, a gente havia falado, quando tratamos a teoria geral da arbitragem, que uma das vantagens da arbitragem é a confidencialidade, né? Se manter entre os envolvidos aquilo que está discutido, ao contrário de um processo judicial, que, como regra, é sem sigilo, é público. Quando envolver a administração pública num processo arbitral, não pode haver confidencialidade, em razão do princípio constitucional da publicidade, lá do artigo 37, caput. Portanto, o processo arbitral que envolve a administração pública, em regra, ele será um processo público e não poderá ficar restrito apenas às partes envolvidas. Depois, apenas se admite a arbitragem por direito ou por legalidade, e essa é uma passagem, deixa eu só voltar aqui, inclusive, se eu não me engano, é da lei, da nova lei de arbitragem, lá o artigo 2º, a nova redação dada para a lei de arbitragem, artigo 2º, parágrafo 3º, a arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade, ou seja,
a arbitragem deve se pautar aí em alguma normativa para definir o seu resultado, sendo vedada a arbitragem por equidade no que tange aos litígios envolvendo a administração pública, vedada, portanto, a arbitragem por equidade. Se houver condenação pecuniária da administração pública, ela será quitada ou saldada por precatório ou por requisição de pequeno valor. A gente acha que, deixa eu só avançar aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco mais disso, então não vou perder muito tempo. Além disso, a arbitragem deve respeitar os princípios da administração pública, que a gente já acabou de analisar, e a sentença arbitral não está sujeita ao reexame necessário, conforme o artigo 496 do CPC. Como é que eu tenho acesso, pessoal, às informações do processo arbitral em que o poder público está envolvido? Utilizando a lei de acesso à informação, solicitar à administração pública envolvida, com base na lei 2.527, informações sobre o processo arbitral X, que está envolvendo o contrato Y. A gente quer saber mais ou menos o que já tem de decisão do árbitro, em que sentido esse processo está caminhando, quais são as teses de defesa do poder público, quais são as teses de defesa da outra parte. Tudo isso a gente pode solicitar via lei de acesso à informação. A arbitragem na administração pública ainda. É necessária licitação para a escolha da Câmara Arbitral ou do árbitro? A gente vem falando aqui que o processo arbitral precisa respeitar os princípios da administração pública, como o princípio da legalidade, certo? Mas o entendimento é que não há necessidade de licitação para a escolha de um tribunal arbitral. O entendimento predominante é que a escolha deve seguir critérios isonômicos, técnicos e transparentes, mas sem precisar de licitação formal. A União, por exemplo, na área federal, faz credenciamento de câmaras arbitrais. Existem algumas câmaras que estão habilitadas ali pela União a resolver conflitos envolvendo o poder público federal. Inclusive, muitas vezes, dependendo do tema envolvido, a Câmara X ela é habilitada. Se for outro tipo de conflito, a Câmara Y é que é habilitada, mas não há aqui obrigatoriedade de se fazer licitação para a escolha do tribunal arbitral ou dos árbitros. As prerrogativas processuais, pessoal, tão caras à Fazenda Pública, se aplicam ao processo arbitral, como, por exemplo, prazo em dobro, que é a mais conhecida, o reexame necessário, por exemplo, como regra, não. Como regra, não. Como eu disse para vocês, as partes vão definir um procedimento no processo arbitral. Não necessariamente será o procedimento lá previsto no Código de Processo Civil. Então, em princípio, as prerrogativas da Fazenda Pública não estão presentes no processo arbitral, salvo se as próprias partes assim estabelecerem. As partes podem estabelecer que o poder público mantém prerrogativas processuais X, Y e Z. Se assim não dispuser uma convenção entre as partes, não haverá prerrogativa do poder público naquele processo arbitral. E quando, pessoal, houver uma sentença arbitral contrária ao poder público, que envolva, aí sim, um pagamento de uma quantia pecuniária, isso não é incomum, como é que se dará o cumprimento dessa sentença arbitral? Não é, pessoal, dentro do processo de arbitragem que o poder público saldará essa sua dívida pecuniária. O interessado deve pegar a sentença arbitral, que é, nos termos do artigo 515, inciso 7º do CPC, um título executivo judicial. Isso aqui cai muito em prova. A sentença arbitral, embora ela seja construída extrajudicialmente por meio de um árbitro, depois de transitada em julgada lá na arbitragem, ela é considerada pelo Código de Processo Civil uma sentença judicial. E o interessado pegará essa sentença, será considerado um título executivo judicial. Então, a sentença arbitral, que é um título executivo judicial, servirá para que o interessado promova o respectivo cumprimento dessa sentença arbitral agora lá no Poder Judiciário. E lá no Poder Judiciário, aí sim, nós vamos seguir as regras do Código de Processo Civil e as regras da Constituição no que tange ao pagamento pecuniário por título executivo judicial por parte da Fazenda Pública. Se for condenação pecuniária para valores mais altos, pagamento por meio de precatório. Se for condenação pecuniária por pagamentos mais baixos, aí vai depender do ente federativo, depende dos valores envolvidos, será pago por requisição de pequeno valor. Mas guardem aqui, sentença arbitral é título executivo judicial, embora formado extrajudicialmente.
Com ele, o interessado ajuiza um cumprimento de sentença lá no judiciário e vai solicitar o pagamento do seu crédito por via de precatório ou por via da RPV, dependendo do valor, certo? Então, informações muito importantes desse slide. Não é necessária licitação, em regra, o poder público não tem prerrogativas processuais, e se houver condenação pecuniária na arbitragem, ela é um título executivo judicial que deve ser cobrada depois lá no Poder Judiciário por meio de um cumprimento de sentença, e o pagamento será feito por precatório ou por RPV, certo? E para fechar, alguns exemplos de arbitragem na administração pública federal, só para vocês se situarem mais ou menos quando que o poder público vai usar esse mecanismo. Caso Libra envolveu matérias relacionadas a uma concessão portuária, cujas discussões se alongavam por mais de 10 anos nas esferas administrativa e judicial. A atuação do núcleo de arbitragem da AGU na esfera arbitral evitou condenação da União em 10 bilhões e assegurou o pagamento de 3,5 bilhões aos cofres públicos. Então, aqui uma discussão envolvendo concessão portuária. Outro caso, Transporte e Energia SA versus a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma agência reguladora federal. Controvérsia instaurada pela concessionária Transporte e Energia SA contra a ANEEL para discutir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 3 de 2012, em razão do atraso no processo de licenciamento ambiental para construção, operação e manutenção de linha de transmissão, que possibilitará a interligação entre Manaus e Boa Vista. A unidade da AGU que atua no caso, com auxílio de técnicos da agência reguladora, eu já falei disso para vocês, a equipe nacional especializada em arbitragem obteve no Tribunal Arbitral o reconhecimento de que fatos posteriores à emissão da licença de instalação que não tenham sido previamente apreciados pela agência reguladora na via administrativa não podem ser objetos do processo arbitral. Além disso, foi confirmada a improcedência do pedido da concessionária para que o IPADI fosse utilizado como referência para a correção monetária na arbitragem. Então, são casos, via de regra, bastante técnicos que são levados aí para a via da arbitragem para serem decididos, mas é uma realidade que a administração pública vem tentando abraçar cada vez mais, principalmente para esses grandes litígios, para levar para mãos de árbitros que têm conhecimento técnico nessas temáticas e que tendem a fazer um trabalho mais detalhado, mais célere, mais profissional do que o Poder Judiciário, que está cheio de outras demandas e muitas vezes não tem conhecimento técnico nas áreas mais relevantes dos contratos de concessão. Tá bem, queridos? Dito isso, fechamos essa aula. Resumão para vocês de arbitragem na administração pública. Tema que está 3 vezes, repito, 3 vezes previsto no edital da PGE do Piauí, portanto, há uma grande probabilidade de vir pelo menos uma questão tratando de arbitragem, e se ela vier, vocês estarão preparados para responder a maioria dos questionamentos com base na aula que nós aqui apresentamos para vocês. Eu só sugiro que deem uma passada de olhos aí na lei da arbitragem, né? Não vão para a prova sem ler a lei, junto com esse material que a gente acabou de apresentar aqui, vocês vão muito bem preparados para enfrentar essa temática, se ela surgir na prova de vocês. Tá bem, queridos? Bons estudos a todos e até nossos próximos vídeos para PGE Piauí. Forte abraço.